Bom dia, meu nome é Arthur Alonso e eu vou apresentar para vocês o meu projeto sobre imagética motora que foi desenvolvido na Universidade de Brasília no Laboratório de Processamento de Sinais Biológicos e Controle Motor, LACOMOT. Vamos começar explicando o que é a imagética motora por meio de um exemplo simples, que é o que a gente precisa fazer para chutar uma bola. Pensa aqui comigo. A gente vai precisar planejar, coordenar e executar esse movimento, certo? Mas o que está acontecendo no nosso cérebro enquanto a gente faz isso? Algumas regiões do nosso cérebro responsáveis por cada uma dessas coisas vão se ativar para realizar isso. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que não somente quando a gente está chutando a bola essas regiões se ativam, mas também quando a gente imagina que vamos chutar essa bola. Então a gente imagina que nós estamos lá chutando essa bola. As mesmas regiões do cérebro se ativam, só que com uma intensidade menor, como podemos ver nessa imagem. Mas são as mesmas regiões. Então é bem parecido a gente imaginar com praticar as ações do ponto de vista do cérebro. Isso abre novas possibilidades de tratamento para pessoas com dificuldades motoras, para pessoas com síndromes, como por exemplo a síndrome do membro fantasma, e para atletas de alto rendimento. Vamos agora para um exemplo prático aqui de tratamento de lesões utilizando imagética. Vamos dizer que um cara teve uma lesão cerebral e ele perdeu parte do movimento da perna, então ele vai ter que começar a fazer fisioterapia para reaprender esse movimento, que é para recuperar o cérebro, fazer com que aquelas conexões que foram perdidas por causa da lesão se reatem, ou então criar novas conexões passando por outros lugares do cérebro. Porque o cérebro ele se adapta muito fácil, mas isso demora. E aí que entra a técnica de imagética motora, não substituindo a fisioterapia, mas sim complementando ela e aumentando a eficiência. Porque como a gente viu, se você já sabe como você tem que realizar o movimento e você pensar nesse movimento, você vai ter um efeito muito similar. E com esse efeito similar, você pode otimizar o tempo que demoraria para você se recuperar da lesão cerebral. Isso abre muitas possibilidades. Outra possibilidade também, o desenvolvimento de novas habilidades com a imagética. Temos aqui o exemplo desse sujeito que está praticando a espada. Mas como que ele treina essa nova habilidade se ele nunca tinha praticado uma habilidade antes? Ele começa e ele repete, e depois repete esse movimento de novo e continua repetindo. Mas por que que a gente repetir um movimento faz com que a gente fique melhor nele? O primeiro e mais óbvio de todos é que o nosso músculo ele vai se fortalecer. Mas o que realmente está acontecendo por trás disso para a gente ficar melhor é que o nosso cérebro está formando novas conexões entre as células, entre os neurônios, eles estão formando novas sinapses. Um exemplo muito prático que a gente pode usar para entender isso é as aulas de direção que você tem. Na primeira aula de direção você está lá, ai meu Deus, eu tenho que ligar o carro, freio de mão, eu tenho que depois mexer o volante, qual que é a ordem? Você está pensando muito nisso. Mas quanto mais você pratica, quanto mais você repete essa ação, mais inato fica o que você tem que fazer. E é isso que a imagética também é capaz de fazer. Porque a gente acabou de ver que se repetir nos dá essas vantagens de novas conexões, a imagética, que é muito similar a isso, também vão ter esse mesmo efeito. Agora vamos falar sobre a pesquisa em si. A nossa pesquisa utilizou o músculo sóleo como objeto de estudo para a gente aplicar essa intervenção da imagética motora. E a gente viu os efeitos da imagética motora por meio da técnica do reflexo H, que é um reflexo medular. O que isso significa? Que a gente aplica um estímulo no músculo, esse estímulo vai até a medula, sofre algumas modificações devido à medula e devido a algumas coisas que estão acontecendo no próprio cérebro e voltam para o músculo. Quando ele volta para o músculo, a gente consegue medir o tamanho do reflexo H. E conforme esse tamanho de efeito fosse mudando do decorrer do experimento, a gente tinha evidências de que algo realmente foi modificado, tanto na medula espinhal quanto no próprio sistema nervoso central do sujeito. Vamos falar um pouco mais sobre o método utilizado. O nosso experimento tinha três etapas onde nós coletávamos reflexo H durante elas. O primeiro era o pré, onde o sujeito chegava e ficava relaxado, sem nenhuma intervenção. Depois tínhamos um treino grande de 20 minutos em imagética motora. E por último, após o sujeito terminar o treino, estando relaxado, a gente tinha o pós, para verificar se o efeito persistiria após o treino. Infelizmente, os resultados que nós encontramos foram marginais, com um p-valor de 0,06, o que não indica nenhuma diferença estatística entre nenhum dos estágios. Isso provavelmente se deve ao número de voluntários reduzidos que utilizamos e sugerimos que, caso aumentássemos esse número de voluntários, provavelmente encontraríamos algum efeito significativo. Muito obrigado, essa foi a minha apresentação.